O que é e quais são os tipos de desconsideração da personalidade jurídica? Você já pensou nisso? Esse é o tema de hoje. Não sai daí, já vamos começar. A desconsideração da personalidade jurídica envolve o direito privado, ou seja, o direito de empresa, e tem relação com a Lei da Liberdade Econômica, com o Código de Defesa do Consumidor, com a Lei de Crimes Ambientais e com a Lei Anticorrupção. A personalidade jurídica é titular de direitos e deveres, possuindo autonomia subjetiva e patrimonial com relação aos seus membros, que são pessoas físicas naturais, ou seja, seus sócios ou administradores. Portanto, quando existirem débitos ou dívidas, a pessoa jurídica será a responsável principal. Já os sócios ou administradores da pessoa jurídica terão responsabilidade subsidiária em respeito à autonomia subjetiva e patrimonial da personalidade jurídica. Em regra, essa separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica deve ser mantida e respeitada. No entanto, se essa separação for utilizada para o cometimento de ilícitos que gerem danos à sociedade, a terceiros e a credores, então deve ser aplicada a chamada desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica é o afastamento da autonomia subjetiva e patrimonial da personalidade jurídica, visando penetrar no patrimônio das pessoas físicas que fazem parte dela, que responderão de forma integral pelos prejuízos causados e dos quais foram beneficiados. Assim, a desconsideração da personalidade jurídica consiste em levantar o véu ou o escudo da pessoa jurídica que defende os seus membros quanto à responsabilidade total e integral jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica não deve ser confundida com a despersonalização. No primeiro caso da desconsideração, afasta-se a personalidade jurídica somente em alguns casos, mas sem a sua extinção definitiva. Já no caso da despersonalização, acontece o contrário, acontece a dissolução ou a extinção definitiva da personalidade jurídica. A origem da teoria da desconsideração da personalidade jurídica foi nos Estados Unidos e na Inglaterra, lá em torno da segunda metade do século XIX. Assim, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica foi a união da teoria da aparência juntamente com a teoria do abuso de direito. Portanto, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica se dá nos casos de abuso de direito, que, conforme o artigo 50 do Código Civil, pode ser dividido em desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Portanto, abuso de direito se divide em desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O desvio de finalidade acontece quando se praticam atos ilícitos e lesão aos credores, aplicando-se a teoria objetiva, conforme artigo 187 do Código Civil. Já a confusão patrimonial se dá quando não há de fato aquela separação entre os patrimônios da empresa e dos membros dela. A confusão patrimonial pode ser exemplificada pelo cumprimento de obrigações da pessoa física pela pessoa jurídica ou vice-versa, e também pelas transferências de ativos ou passivos significativos sem as devidas contraprestações. Aplica-se nesses dois casos da confusão também a teoria objetiva conforme artigo 187 do Código Civil. Para uma adequada didática e metodologia de abordagem da desconsideração da personalidade jurídica, costuma-se dividi-la em duas teorias, a teoria maior e a teoria menor. A teoria maior diz que a desconsideração da personalidade jurídica tem dois critérios. 1. O abuso da personalidade jurídica e 2. O prejuízo a credores, devendo ser requerida pela parte ou pelo Ministério Público, conforme artigo 50 do Código Civil. A teoria menor diz que a desconsideração da personalidade jurídica tem apenas um critério, o prejuízo de credores, podendo ser aplicada de ofício pelo juiz e prevista no Código de Defesa do Consumidor, na Lei de Crimes Ambientais e na Lei Anticorrupção. Então, na teoria menor, basta que a personalidade jurídica sirva de obstáculo para ressarcimento de credores para que a desconsideração da personalidade jurídica seja aplicada. São 4 os tipos de desconsideração da personalidade jurídica: direta, inversa, expansiva e administrativa. Vamos ver cada um desses tipos a partir de agora. A desconsideração da personalidade jurídica direta acontece quando se rompe a personalidade jurídica e se alcança os sócios ou administradores para que sejam responsabilizados por dívidas da pessoa jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica inversa se dá naqueles casos em que é feita a
invasão patrimonial da pessoa jurídica para que sejam alcançados bens para quitação de dívidas da pessoa física de seus membros. Acontece quando os sócios ou administradores, principalmente em casos de divórcio, usam a empresa, usam a personalidade jurídica para a ocultação de bens. A desconsideração da personalidade jurídica expansiva também pode ser chamada de indireta ou econômica. Ela se dá naqueles casos de grupos econômicos ou conglomerados empresariais compostos de várias empresas, de várias personalidades jurídicas. A mera existência do grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, no caso de abusos, ocorre a extensão da responsabilidade jurídica de uma empresa controladora para outra empresa controlada ou vice-versa, da controlada para a controladora, aplicando-se a teoria da sucessão de empresas. A desconsideração da personalidade jurídica é, em regra, judicial, ou seja, ela é aplicada dentro de um processo judicial. No entanto, a lei anticorrupção prevê a desconsideração da personalidade jurídica administrativa, ou seja, dentro de um processo administrativo. Deve-se aplicar a desconsideração da personalidade jurídica obedecendo a certos critérios e com limites, objetivando a segurança jurídica. 3 são os principais requisitos que devem ser interpretados de modo restritivo. O primeiro deles é que haja abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O segundo requisito é que a responsabilidade de membros e sócios atinja apenas aqueles que se beneficiaram com os atos ilícitos que deram causa à desconsideração. O terceiro requisito é que o abuso de direito seja interpretado desde os fins econômicos e sociais da empresa, da boa-fé e dos bons costumes. Portanto, no direito civil, adota-se a teoria maior, com exclusão da aplicação da teoria menor. Então era isso por hoje. Sumam da minha frente e bons estudos sempre.